Bom, chegamos então à nossa última aula, né? A aula essa em que encerraremos a nossa disciplina de Direito e Legislação Social. E aqui nós vamos conversar, eu guardei esse momento final aí para a gente fechar a nossa disciplina falando sobre um tema importantíssimo, um tema também que trata de uma importância ímpar para a atuação profissional de vocês, tá? Então, nós vamos conversar hoje sobre previdência social. Obviamente que eu sei que é um assunto que vai gerar bastante discussão, né? Principalmente em razão das mudanças aí que ocorreram, né? Por conta da reforma e tudo mais. Mas eu já quero deixar bem explicado para vocês que aqui a gente vai trazer aspectos mais voltados para a questão e para a análise envolvendo o serviço social e o direito previdenciário. Então, essa análise ela vai vir correlata. Nós teremos aí algumas análises para entender a atuação prática de vocês, tá? E para que vocês consigam aplicar no dia a dia de vocês, se vocês atuam, né, nessas demandas ou se vocês pretendem atuar nessas demandas. Bom, primeiramente, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o conceito de previdência social. Nós temos ali a Lei 8.213, que é a lei que trata especificamente sobre as questões que envolvem a previdência social no Brasil, tá? E essa lei, ela traz vários aspectos, ela traz várias considerações importantes, ela traz uma demonstração da atuação profissional de vocês, onde vocês podem ser alocados, né? Se vocês trabalham nesse nicho, trabalham nesse ramo, oferecem um braço de suporte ali para a autarquia que comanda tudo isso, que é o INSS. Então, assim, nada mais justo que a gente entender de fato o que é a previdência social no Brasil. Qual o conceito de previdência social no Brasil? Então, a gente sabe, né, que a previdência social no Brasil, dela nada mais é do que esse sistema que vai obrigatoriamente garantir essa proteção para aqueles que são trabalhadores, para suas famílias, em caso de idade mais avançada, quando a gente fala de aposentadoria, em caso de incapacidade para o trabalho, né, numa aposentadoria por invalidez, um auxílio doença, né, em casos de morte, né, de uma pessoa que é dependente da outra, né, um cônjuge falece e deixa uma pensão por morte ao seu cônjuge, ao seu companheiro, certo? Então, a gente tem justamente esse objetivo de garantir mesmo essa proteção para os trabalhadores, essa proteção para as famílias, certo? E ela deve ser compreendida como um seguro social, né? Justamente porque ela está englobada dentro da tríade que a gente conversou na aula passada, da seguridade social, certo? Em resumo, ela vai ser esse seguro social justamente, né, por meio dessas contribuições com o objetivo de garantir aquele que é assegurado, aquele que contribui, uma renda mínima, uma renda proporcional a depender ali do benefício, da aposentadoria que está sendo destinada a ele, e desde que ele não possa trabalhar por alguma razão, certo? Tatiane comentou que é um assunto preocupante, mas necessário de entender e compreender, exatamente. Vocês vão ver aqui a atuação profissional de vocês é importantíssima nesses casos em que se tem que trazer um olhar social para esses aspectos, porque não adianta a gente ficar aqui falando de conceitos se a gente não aplicar no dia a dia profissional de vocês. Então, a gente tem justamente essa previdência social como esse seguro, como esse meio de contribuição mensal que vai garantir aquele segurado. E o que é o segurado? O segurado é aquele que realiza as contribuições mensais, né? Então, é garantido a ele um seguro no caso dele não poder mais trabalhar, seja por idade, seja por alguma incapacidade, seja no caso das mulheres, né?
maternidade, certo? Então, a gente tem esse condão dentro da Previdência Social. Mas, professora, como funciona? Qual é o funcionamento, né? A organização da Previdência Social no Brasil hoje? Ela existe única e exclusivamente vinculada ao INSS? Existe uma outra forma de previdência vinculada a outros aspectos, uma previdência privada? Como que isso funciona? Eu vou trazer essa diferenciação para vocês compreenderem, para eu mostrar para vocês que o assunto ele é muito mais amplo, ele traz uma gama de desdobramentos, certo? Mas, basicamente, a atuação profissional de vocês vai estar voltada para os aspectos vinculados ao regime geral da Previdência Social. Tá, professora, mas o que significa? Qual que é a diferença de regime geral da Previdência Social e regime facultativo complementar da Previdência Social, né? De Previdência Social aí. Aqui a gente tem que a organização da Previdência Social, ela é feita com base num regime de repartição simples. O que significa isso? Significa que as contribuições dos trabalhadores ativos, dos trabalhadores que estão ali mensalmente contribuindo, elas vão financiar os benefícios daqueles que não podem mais trabalhar ou que já alcançaram a idade, o tempo de contribuição e não precisam mais trabalhar porque se aposentaram, certo? Então, por meio de um sistema ali, né, quando a gente fala do regime geral, de um sistema que é gerido por uma autarquia, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, o famoso INSS, uma autarquia federal que é vinculada justamente ao Ministério da Economia, ao Ministério da Cidadania, a gente tem essa compensação. Ou seja, aqueles que estão em idade laboral, idade ali para trabalhar, eles contribuem, ou seja, eles são os trabalhadores ativos para financiar aqueles que não podem ou não conseguem, por algum motivo, trabalhar. E isso aí, o que isso ocasiona, né? Isso traz uma reflexão acerca também dos desafios e das necessidades de reforma da Previdência. Por quê? Porque a Previdência, ela acompanha, ela é vinculada diretamente a aspectos ligados à idade, certo? Nós tínhamos que, antigamente, a taxa de mortalidade, a idade que as pessoas morriam, elas eram muito antes do que nós temos hoje. Então, hoje, as pessoas envelhecem por mais tempo. Elas têm mais tempo de vida, e que isso é ótimo, né? Graças a Deus, assim, os avanços na medicina possibilitam isso, os avanços aí nas pesquisas trazem essa possibilidade, mas considerando essa natureza de repartição simples que tem a Previdência Social no Brasil, esse regime, né, linkado à Previdência Social no Brasil, uma hora a conta não ia fechar. Por quê? Porque se a gente tem uma mudança demográfica na população brasileira, nós temos um envelhecimento da população mais tardio, certo? Então, a gente tem que trazer um olhar, um aspecto de preocupação acerca da necessidade de reformas para buscar equilibrar as coisas, né? A gente sabe que é uma questão, assim, muito complexa de se entender, né? Porque vocês imaginam uma pessoa que está ali trabalhando há tantos anos, de uma hora para outra, ela é submetida a uma reforma previdenciária, e isso traz condições que dificultam a sua aposentadoria. Isso vai gerar críticas. Mas do aspecto jurídico, do aspecto macroeconômico que eu trago a vocês, considerando essa necessidade de repartição simples, a reforma veio justamente para suprimir esses desafios e essas necessidades da população brasileira. Dito isso, então, né, vamos retomar aqui onde a gente parou. Considerando essa alteração, né, da pirâmide etária no Brasil, nós tivemos um alargamento, né, da base da pirâmide aí,
consequentemente, foi necessária algumas reformas. A gente sabe que essas reformas, elas trouxeram, de certo modo, alguma insatisfação para determinado grupo de pessoas, outras já se sentiram mais garantidas futuramente, né? Mudanças, elas são sempre difíceis, né? E elas causam aí reflexões, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Mas nosso papel é entender a necessidade de reformas para estabilizar essa necessidade de segurar aqueles que já não podem mais trabalhar ou não conseguem mais trabalhar, mas ainda assim têm os seus direitos garantidos, tá bom? Então, considerando, né, essa previdência social de maneira a dividi-la em regime geral e regime facultativo, nós temos a necessidade de compreender, né, que o regime geral da previdência social é aquele mais conhecido, né, o mais famoso aí, quando a gente fala de previdência social. Muitas pessoas, elas vinculam o regime geral como sendo o único que representa a previdência social no Brasil. De fato, a previdência social, né, o regime geral da previdência social, o RGPS, que eles chamam, esse regime, ele é gerido pelo INSS, né, e ele vai ser destinado àqueles trabalhadores do setor privado ou trabalhadores do setor público que não integram o regime próprio, né, estatutário ali, porque nós temos servidores públicos que eles são seletistas, ou seja, eles respondem a CLT. Automaticamente, eles estão também enquadrados aqui no regime geral da Previdência Social, certo? Como eu disse a vocês, esse regime ele vai ter por base justamente esse sistema de repartição simples, onde as contribuições dos trabalhadores ativos financiam as contribuições daqueles que não podem ou não conseguem trabalhar, tá? A Francisca perguntou, por que é tão distorcida a linha entre a garantia de direito na lei e a efetivação na prática? Francisca, aqui a gente tem como fonte, lembra que a gente conversou lá no começo, lá na nossa primeira aula? Uma das fontes do direito brasileiro é a lei. Nós temos a lei ali. Só que quando a gente aplica a lei fria, ela pode se desdobrar de N maneiras. Então, a gente tem um fato e essa lei é aplicada a determinado fato. Para que essa lei seja aplicada a determinado fato, a gente tem a possibilidade de uma análise, né, do judiciário. E é aí que entram as distorções, né? Aí que entram as decisões diferentes, é aí que o STF decide de um jeito, o STJ decide de outro, o Tribunal Federal do Paraná é de um jeito, do de São Paulo é de outro. Obviamente que o nosso sistema judiciário ele visa a uniformização, mas assim seria muito hipócrita até da minha parte eu dizer que o direito vai funcionar redondo e vai trazer essa satisfação a todos. Eu entendo, né, a sua inquietação, mas o objetivo é justamente trazer esse norte, esses limites de até onde, né, o judiciário pode ir, até onde a lei deve garantir, certo? E eu te digo que dentro do direito, falando agora de um aspecto jurídico, né, dentro do direito, cabe a nós, advogados, e vocês também, assistentes sociais que contribuem diretamente com o judiciário brasileiro, fazer com que as coisas caminhem num caminho de garantir esses direitos sociais, direitos humanos, direitos da personalidade dos brasileiros, tá bom? Bom, beleza. Se por um lado nós temos esse regime geral, né, que expliquei a vocês, que é o regime quando a gente fala de pensão por morte, de salário maternidade, de benefício continuado, que a gente vai conversar, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, tudo isso está inserido aqui no nosso regime geral. Por outro lado, quando nós falamos, e aqui eu trago a título de conhecimento para vocês, tá? Quando a gente fala de regime facultativo complementar à Previdência Social, nós falamos de um regime que vai permitir aos brasileiros essa possibilidade
de fato, complementar a aposentadoria que é recebida ali pelo regime geral, né? Então, esse regime ele vai ser constituído por planos de previdências complementares que vão ser oferecidos por entidades fechadas, né, fundos de pensão, ou por entidades abertas, quando a gente fala de companhias de seguros, de bancos, e ela vai justamente permitir àqueles que contribuem a contribuição de valores, a pessoa ela é possibilitada, né, de fazer aportes mensais, né, pagamentos mensais, contribuições mensais, a fim de garantir uma renda superior no momento da aposentadoria, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, né, de regime facultativo, nós falamos de um regime que é bem conhecido para aqueles que são funcionários do Banco do Brasil, por exemplo, que é a Previ. A Previ é uma caixa de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, é o maior fundo de pensão da América Latina e ele é exclusivo para funcionários do Banco do Brasil. Então, funcionários do Banco do Brasil, eles são contratados, certo? Por meio da CLT. Por mais que a gente ache que o funcionário do Banco do Brasil é um funcionário público e ele recebe, ele cumpre questões estatutárias, não. Ele é contratado com base no regime seletista e ele recolhe INSS com base no regime geral. Caso ele queira complementar a sua aposentadoria, ele pode pagar essa aposentadoria complementar da Previ, que é destinada exclusivamente a ele, e vai complementar a renda no momento em que ele se aposentar. Então, ele vai se aposentar com um salário, por exemplo, de R$2.000, quando a gente fala de regime geral, pelo INSS, e ele vai se aposentar com um salário de R$4.000, quando a gente fala da Previ, né, dessa aposentadoria complementar privada aí. Então, ele vai ter um salário aí, entre os dois regimes adotados, um salário que vai totalizar aí R$6.000, por exemplo. Para aqueles que têm essa possibilidade, há, de fato, essa prerrogativa para que haja essa complementação na aposentadoria, tá bom? Então, assim, isso que eu trago para vocês é uma observação, né? Para que vocês conheçam e para que vocês saibam que existe outra forma de previdência social no Brasil, que o INSS não é a única forma de previdência social, certo? Bom, mas, dito isso, né, nós precisamos entender agora qual seria o papel do serviço social junto à previdência social. Vocês conseguem me trazer aqui algumas considerações a respeito disso? Hoje vocês podem conversar comigo pelo chat mesmo, tá? Podem ir mandando aí que a gente vai discutindo. Qual é o papel do serviço social, da assistente social, da assistência social junto à previdência social no Brasil? Vamos ver se vocês conseguem aí trazer algumas considerações importantes para a gente discutir. Vão escrevendo aí enquanto eu bebo um gole de água aqui. Vamos ver, eu quero ver minhas pupilas aí que estão sempre nos comentários, fazendo comentários extremamente construtivos, trazendo justamente essa necessidade de entender o serviço social junto à previdência social. Vamos lá. Vamos lá que eu quero ver. Vamos ver. Não quero ninguém tímido. A gente chegou à nossa última aula hoje, que é para todo mundo estar mais descontraído, para a gente estar discutindo aqui os assuntos. Eu quero a participação de vocês. Vamos lá. Vocês sabem me dizer qual é o papel? Eu já adianto que é um papel fundamental, né? Ó, vamos ver aqui. A gente já teve uma resposta, que seria intervir para um melhor atendimento à pessoa com necessidade. Perfeito. É um dos papéis aí que o assistente social desempenha quando a gente fala de previdência social. A Francisca colocou que o papel é apresentar a realidade do cidadão. Exatamente. Vejam, então, a importância da nossa disciplina, para que vocês entendam e repassem aqueles que buscam vocês ali,
seja da forma que for, né? Para que vocês instruam também as pessoas a entender de fato quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, certo? A Vânia colocou que seria sanar muitas irregularidades. A Tatiane colocou que é ajudá-los a avaliar os casos. Também, vocês vão ver aí que a gente vai conversar sobre esse papel. A Marli colocou que seria amparar os vulneráveis. A Débora que seria analisar sobre as demandas solicitadas e Pessoal, a prof. Carol teve um probleminha ali com a questão da câmera dela, mas daqui a pouquinho ela vem. Então, continuem trazendo as suas contribuições aqui no chat. Pronto, acho que agora ela consegue nos ouvir. Voltou, prof? Voltei, queria saber que sumiu a minha imagem aqui. Não tem problema, eu estava só falando, né, que eles estão trazendo inúmeras contribuições aqui no chat, então só incentivando eles a continuar. Pode Então, continuar. tá bom, acho que agora retomei. Desculpa, pessoal, acho que deu uma instabilidade aqui na minha internet. Vão me sinalizando aí se tá tudo ok, por favor. A Nancy colocou que seria auxiliar os usuários que buscam algum benefício. Exatamente. Bom, o último aqui que eu vou ler, hein? Tem um papel de efetivar a resolutividade, pessoal, nos processos dos cidadãos na busca de seus benefícios. Perfeito, perfeito. Olha, vocês estão craques, que orgulho de vocês. Dá para ver que vocês estudaram de fato. Então, assim, quando a gente fala do papel do serviço social, da assistente social junto à previdência social, nós falamos de um papel que é desempenhado, um papel fundamental, que vai vincular, que vai linkar, que vai trazer essa intersecção entre os direitos sociais, todos esses direitos que nós estudamos ao longo das nossas aulas, aplicando as necessidades dos segurados, dos seus dependentes, quando a gente fala, por exemplo, de pensão por morte. Então, essa interdisciplinariedade, ela vai ser responsável por mediar, né? Vai mediar ali, vai trazer um balanço, um equilíbrio entre essas relações dos brasileiros, dos cidadãos brasileiros e dos serviços previdenciários oferecidos àqueles que contribuem ou contribuíram com a previdência social. De modo que esses direitos sejam acessíveis a todos. Então, as pessoas, às vezes, elas nem sabem que elas têm direitos. Então, cabem a vocês, né, na atuação profissional de vocês, trazerem esse olhar cauteloso, sabe? Apontando para elas quais são os seus direitos, o que ela deve fazer para reconhecer os seus direitos, para ter os direitos garantidos. Principalmente quando a gente fala de um grupo que está exposto a uma vulnerabilidade social, né? Então, quando a gente fala do papel do serviço social, nós falamos, por exemplo, de um braço que trata de aspectos vinculados às orientações, à prestação de informações. Por quê? Porque vai caber a vocês esclarecer os direitos previdenciários, os procedimentos necessários para alcançar cada um desses procedimentos, certo? Vai caber a vocês também fornecer essas informações detalhadas de quais são os benefícios disponíveis. Por exemplo, ela tem que entender, né, quais são os requisitos que ela tem que cumprir, né, quando ela quiser receber uma pensão por morte, por falecimento de um cônjuge. Então, vocês têm, obviamente, com o advogado, junto com vocês, contribuem com isso. Mas, principalmente, quando a gente fala de um grupo social vulnerável, né, nós precisamos desse olhar do assistente social para fazer essa mediação realmente sobre esses aspectos, certo? Como consequência, né, vocês vão ser aquela base de apoio para o acesso aos benefícios. Então, vão ser vocês que vão garantir, vão auxiliar mesmo aqueles segurados, a sua família, enfim. Como se deve navegar pelo sistema previdenciário,
Como que a gente vai superar as barreiras burocráticas para acesso aos benefícios, né? Como deve ser organizada, orientada as documentações necessárias, os prazos a serem cumpridos, os processos, os requerimentos, né? Cabe a vocês também, né, essa possibilidade de realização de avaliações sociais. E sobre avaliações sociais, eu vou deixar para a gente conversar um pouquinho mais para frente, quando a gente falar do benefício, tá? Então, assim, vejam que vocês são papel-chave na educação previdenciária desses grupos, principalmente de grupos vulneráveis, na defesa dos direitos dos segurados, na operacionalização de determinados benefícios, quando vocês realizam uma avaliação social. Então, vejam o papel de importância quando a gente trata de serviço social, de assistente social vinculado à Previdência, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês, né, um exemplo claro na lei para a gente analisar sobre o papel do servidor do serviço social, trazendo essa aplicabilidade. Então, aqui a gente fala, né, da Lei 8.213, que é a Lei da Previdência Social no Brasil, e ela dispõe justamente que compete ao serviço social esse esclarecimento junto aos beneficiários de seus direitos sociais e os meios de exercê-lo e estabelecer conjuntamente com eles o processo de resolução, de solução dos problemas que surgirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição, quanto na dinâmica da sociedade. E por que isso? Porque a gente tem assistentes sociais que trabalham dentro do INSS, e nós temos, por exemplo, esse acesso, né, que é dado à informação quando uma pessoa vai, por exemplo, no CRAS, né? Então, a gente tem esse papel muito marcante do assistente social. Então, vejam, essa aplicação das atividades de vocês, ela está garantida, ela não é só uma prerrogativa, ela é um direito garantido aos grupos por meio dessa lei. Então, cabe a vocês exercerem o papel fundamental que vocês têm nessa cadeia aí de auxílio, né, e de construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade garantidora desses direitos aí sociais, principalmente quando a gente fala desses aspectos, tá bom? Bom, prof, mas quais são os principais benefícios, né, do INSS? Como que a gente caracteriza a aposentadoria e tal? Eu já quero deixar claro que eu não vou conseguir explicar todos esses benefícios. Vocês têm no livro didático, nas aulas conceituais, esses requisitos, mas eu trouxe aqui para a gente apontar um pouquinho sobre os benefícios, sobre as aposentadorias, para que vocês compreendam e entendam de fato quais são e como, né, a gente tem que entender ele de maneira macro. Então, quando a gente fala de aposentadoria pelo regime geral, ali nós falamos de aposentadoria por tempo de contribuição, de aposentadoria por idade, de aposentadoria por invalidez, de aposentadoria especial, de auxílio acidente, de auxílio doença, de pensão por morte, de salário maternidade e do nosso benefício assistencial, né, o BCP, o benefício de prestação continuada, que a gente já vai debruçar aí alguns minutinhos para encerrar nossa aula falando sobre ele, tá? Então, a gente tem todos esses benefícios, né? Então, por exemplo, qual que é a diferença entre uma aposentadoria por invalidez e um auxílio-doença? O aspecto principal que diferencia é que na aposentadoria por invalidez, nós temos uma incapacidade total e permanente de determinado sujeito, enquanto que no auxílio-doença nós temos uma incapacidade transitória, né? Quebrou uma perna, quebrou um braço, e ele necessita aí desse benefício para que ele tenha garantido esse recebimento mensal e para que ele não seja prejudicado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de aposentadoria por idade, nós falamos de uma idade mínima de 65 anos para homens, 60 anos para as mulheres.
E eu não vou me debruçar sobre isso, porque senão a gente teria que fazer, assim, um mês de aula para explicar bem ao certo questões de transição, da reforma, pedágio, mas só para que vocês entendam de fato quais são esses benefícios, como ele é aplicado, né, no nosso país, e como cabe a vocês fazer essa garantia de entendimento desses benefícios em prol da sociedade, em prol de uma garantia de direitos justos, de direitos aplicáveis, de fato, a todo e qualquer cidadão. Tá bom? Bom, dito isso, então, né? Antes disso, prof, eu vou passar, depois eu volto para falar sobre o benefício da prestação continuada. Eu quero que vocês acessem, vocês conseguem acessar aí para mim esse QR Code, que eu quero navegar com vocês aí nesse portal muito bacana que nós temos junto ao governo federal, para vocês entenderem o cenário hoje do Brasil, né, junto aqui aos números, quando a gente fala de números. Deixa eu só, acho que eu me perdi aqui, deixa eu só achar minha aba para a gente navegar juntos. Tentem acessar aí, vão me dando um ok se vocês conseguiram acessar, por favor. Deixa eu ver aqui. Perdi a minha aba que eu abri dele. Conseguiram acessar, pessoal, pelo QR Code? Vamos lá, vamos lá. Vocês conseguem ver aí? Ah, legal. Deixa eu só diminuir aqui, porque senão eu não consigo ver vocês. Aí, vejam que esse portal da transparência, né, é onde vocês têm acesso aí a inúmeras informações vinculadas ao governo, vinculadas a servidores públicos, enfim, vocês têm inúmeras informações. Vejam que vocês conseguem navegar aqui e entender quais são os benefícios e quantos são os benefícios hoje no Brasil, né? Então, vamos lá, a gente está em 2024. Hoje nós temos 13 pontos... Ixi, Maria. Aí. Hoje nós temos 13,79% da população como beneficiário de algum dos benefícios ou de aposentadoria ou questões aí vinculadas ao INSS, né? Então, vejam, aqui nós temos o número, né? O número de beneficiários. E hoje nós temos um valor disponibilizado de 21,7 bilhões vinculados aos benefícios ao cidadão brasileiro. Aí aqui vocês conseguem ir navegando e entendendo, por exemplo, olha, vamos escolher aqui, já que a gente vai falar do benefício de prestação continuada, né? Vamos escolher aqui o BCB. Ó, vejam, aqui a gente tem o mapa, nós temos aqui as legendas, e aí vocês conseguem entender, ó. Hoje no Brasil nós temos 357 milhões de reais destinados a essas questões no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, perdão, no Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Sul. Vejam, vocês conseguem navegar aí por todos esses benefícios, né, que são destinados aí. Ó, nós temos aqui gráficos que mostram essa busca. Então, se vocês tiverem curiosidade, né, de navegar um pouquinho, entrem aqui para vocês entenderem de fato essas questões e compreenderem a destinação do dinheiro público quando a gente trata de previdência social. A Maria colocou, a minha tia recebe o LOAS porque ela tem uma deficiência e recebe um salário mínimo. Exatamente. E pegando essa deixa, então, deixo a tarefa de casa para vocês navegarem, para vocês entenderem aí os números. E vamos voltar aqui para a gente conversar exatamente sobre esse aspecto, sobre o LOAS, sobre a prestação, né,
a prestação continuada. E por que a gente fala do LOAS? Porque justamente cabe a essa Lei Orgânica da Assistência Social, que é a sigla para LOAS, trazer essa garantia, como lei federal, de proteção social básica, proteção especial para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, aqui a gente tem, por exemplo, no caso da Maria, que a tia dela recebe porque ela tem uma deficiência. Então, ela se enquadra justamente nesse caso de vulnerabilidade social. Mas todo mundo que tem alguma deficiência tem direito a receber esse benefício? Como que funciona isso? Bom, o benefício da prestação continuada, então, ele está previsto na Lei Orgânica de Assistência Social e ele vai garantir justamente esse salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou a pessoa com deficiência de qualquer idade em situação de miserabilidade. Então, não adianta ser só idosa e não adianta ser portadora de alguma deficiência, certo? Obrigatoriamente, ela vai precisar possuir essa característica de miserabilidade, né? E assim, de que forma esse benefício é pago, como ele se caracteriza, quais são suas características, né? Então, quando a gente fala desse benefício, nós falamos de um benefício que é feito, a sua gestão é feita justamente pelo Ministério da Cidadania por meio dessa Secretaria Nacional de Assistência Social. Então, cabe a essa secretaria essa responsabilidade de implementar, de coordenar, de regular, de financiar, monitorar e avaliar esse benefício. Então, cabe a essa secretaria trazer essa vida para o benefício da prestação continuada dentro do Brasil, certo? Já a operacionalização, ela é realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e para que a pessoa consiga receber esses valores, ela tem que cumprir alguns requisitos, né? Então, quando a gente fala desse benefício, nós falamos de um benefício que está justamente vinculada a essa condição de miserabilidade, né? Então, de imediato, eu quero já deixar claro que o benefício da prestação continuada, ele não é uma aposentadoria quanto à sua natureza, tá? Não é. O benefício da prestação continuada não é considerada uma aposentadoria. Ele nada mais é do que justamente essa garantia de um salário mínimo por mês às pessoas que guardam as características, certo? E ela traz esse direito justamente para garantir esse aspecto de assistenciabilidade para aquelas pessoas, certo? Para ter esse direito, não é necessário que a pessoa tenha contribuído para o INSS, né? Só que diferente dos benefícios previdenciários, esse benefício da prestação continuada, ele não vai pagar o 13º, e em caso de falecimento, ele não vai dar direito à pensão por morte da pessoa que faleceu e que era detentora desses direitos, certo? Então, como é feito esse cálculo, né? Assim, aspectos, características objetivas, quando a gente fala de características objetivas. Ele é feito, eu vou deixar essa jurisprudência para a gente já analisar, mas só para vocês entenderem. Esse benefício, ele é concedido, né, àqueles que têm renda por pessoa do grupo familiar igual ou superior a 1/4 do salário mínimo, né? Então, ele se calcula com base numa renda per capita familiar, né? E é um requisito que é vinculada a essa característica de miserabilidade, né? Então, para ter direito ao benefício, é necessário que a renda da pessoa do grupo familiar que é detentora, né, seja igual ou menor a 1/4 do salário mínimo, né? Então, se calcula ali a renda per capita e se chega a esse valor somando os rendimentos das pessoas e dividindo pelo número
de integrantes daquela família, tá? Então, basicamente, nós temos aqui uma jurisprudência que tratou exatamente de uma pessoa que teve garantido o seu direito de receber esse benefício. A Luana colocou aqui, é um absurdo esse valor. Concordo, Luana, concordo. Hoje com o valor do salário mínimo, a gente não consegue nem passar o mês, né? Ainda mais quando a gente fala de pessoas que têm que famílias que têm que se sustentar com esse valor. Então, eu concordo plenamente. Então, vejam, aqui a gente tem uma jurisprudência, ou seja, foi discutido no judiciário uma questão de pagamento desse benefício assistencial, né? E ele traz aqui na nossa decisão justamente o preenchimento dos requisitos necessários. Então, aqui a gente tem a necessidade de uma condição de deficiência, né, incapacidade para o trabalho e para a vida, independentemente da redação ali da lei do artigo 20, ou impedimentos a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né? Ou, no caso de idoso, com mais de 65 anos, em situação de risco social, ou seja, ele recebe um valor que, teoricamente, é incapaz de suprir e de garantir os direitos básicos a essas questões, certo? A Francisca perguntou, quando fala em operacionalizar, quer dizer que o INSS é um instrumento entre o cidadão e o benefício? Exatamente, exatamente. Quando a gente fala de operacionalização do benefício, nós falamos da necessidade de que o beneficiário faça o requerimento do BCP, junto ao INSS. Então, ele vai ser realizado nos canais de atendimento do INSS ou numa agência, né, da Previdência Social, certo? Por mais que a gestão seja feita pelo Ministério da Cidadania, a operacionalização vai ser feita justamente pelo INSS, tá bom? Bom, de maneira geral, né, essas eram as considerações que eu tinha para trazer para vocês. E eu trouxe aqui, né, para a gente fechar a nossa aula, essa pílula do direito que trata justamente de uma busca que vocês podem fazer na internet para entender o papel do serviço social dentro da Previdência, né? Quando a gente fala do benefício da prestação continuada, por exemplo, né, do BPC, estou falando BCP aqui, perdão, gente, benefício da prestação continuada, porque essa hora da noite as letras já estão tudo misturadas. Quando a gente fala do benefício da prestação continuada, o BPC, ou vamos apelidar ele carinhosamente de BCP, porque é mais fácil, não sei para vocês, mas para mim falar BCP é mais fácil que BPC, né? A gente tem aqui essa possibilidade, né, de entender o papel do serviço social dentro da nossa atuação profissional. Então, por exemplo, quando a gente fala de avaliação social, nós falamos do papel do assistente social, que vai justamente trazer esse olhar assistencial para a concessão do benefício da prestação continuada, certo? Então, quando a gente fala do benefício da prestação continuada, e a gente fala da necessidade dessa avaliação social, a gente fala de um processo que vai, de fato, ser conduzido por assistentes sociais, que vai ter esse objetivo de trazer essa compreensão e esse olhar das condições da vida daquela pessoa que está fazendo esse requerimento, né? Justamente para entender se ela, de fato, se enquadra nos programas sociais, se enquadra nos requisitos necessários para concessão do benefício, dos serviços, certo? Então, ele vai trazer esse olhar direcionado para a vulnerabilidade social do cidadão brasileiro. Então, a gente tem uma portaria, por exemplo, do INSS, a portaria 978, que instituiu a realização da avaliação social da pessoa com deficiência e trouxe ali algumas particularidades também em relação a essa possibilidade de realizá-la remotamente, mas cumprindo alguns requisitos necessários de estar ali, por exemplo, dentro do INSS, enfim.
vocês conseguem navegar ali por essa portaria 978, tá? Então, a avaliação social, ela vai trazer esse olhar individualizado, esse olhar multidimensional, esse olhar dinâmico, esse olhar contextual, realizando um processo que vai ter ali uma entrevista social, uma visita domiciliar, uma análise documental, uma elaboração de relatórios, né? Então, vejam, nesse processo, por exemplo, quando a gente abre o processo, entende o processo, a gente tem atuação e tem a juntada de relatórios elaborados por assistentes sociais que vão determinar se aquela pessoa, de fato, necessita daquele benefício e se enquadra ali naqueles requisitos, né? Então, essas necessidades, elas são extremamente vinculadas à atuação profissional de vocês. E a Ivone fez um comentário bem bacana aqui. Mesmo com tantas falhas, o BPC, né, professor? Eu estava falando BCP aqui. Depois, eu estou pensando uma coisa e falando outra. Então, assim, o benefício da prestação continuada vai ser esse meio justamente de diminuir essa vulnerabilidade social de muitas famílias. A gente sabe que essa vulnerabilidade existe, e por mais que seja um valor absurdo, né, pequeno ali, ele existe. Então, a gente também não pode desmerecê-lo, e ele é muito útil para determinadas pessoas. Então, com esse olhar final aí sobre essas lacunas que a gente tem, e que eu entendo a angústia de vocês quando a gente aplica as questões, as normas previdenciárias, os direitos previdenciários de maneira geral, e o direito de maneira geral, né, não só o previdenciário, mas a gente tem esse distanciamento, e às vezes para quem não tem esse olhar jurídico, que agora vocês já têm, vocês já estão craques aí, já estão quase advogando, vocês às vezes conseguem perceber uma lacuna ainda maior, mas vocês veem, né, quando a gente consegue interpretar, consegue analisar as decisões dos tribunais, que esses benefícios, eles são necessários e são de suma importância para a gente tentar diminuir as barreiras sociais que existem no Brasil.